Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de abril a 5 de maio, primeiro domingo do mês de maio, o mês mariano. Falamos de segunda-feira, 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, uma das poucas mulheres que receberam esse título de doutora da Igreja, uma curiosidade. Catarina nasceu em Siena, na Itália, em 25 de março de 1347. Ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena, dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento, havia o cisma católico e, com isso, a Igreja era influenciada pela política francesa. Graças a essas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa Urbano VI assumisse o governo da Igreja e regressasse a Roma. No final de sua vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Ela uniu-se inteiramente a ele. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes de sua morte, ela falou, partindo do corpo: eu, na verdade, consumi e entreguei minha vida na Igreja e pela Igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina morreu em 29 de abril de 1380. Na terça-feira, a gente fala de São Pio V, um grande papa da nossa Igreja, dia 30 de abril, terça-feira. Miguel Ghisleri, eleito papa em 1566, com o nome de Pio V, nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira. Professor, prior de convento, superior provincial, inquisidor, como em Bérgamo, bispo de Sutri e Nepi, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondovì, por fim, papa. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem um conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Isso é verdade, né? Os historiadores, na sua grande maioria, taxam a Inquisição como um momento escuro, né, obscuro da nossa Igreja. Não é bem verdade isso. Bom, na verdade, Pio V foi papa um tanto sacrificado. Como sacrificados são todos os reformadores dos costumes. Mas é título de merecimento, para ele ter debelado a simonia da Cúria Romana e o nepotismo. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, quarta-feira, foi dia de São José Operário, patrono dos trabalhadores. Em 1955, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário para dar um protetor aos trabalhadores e um sentido cristão à festa do trabalho. Uma vez que todas as nações celebram tal festa em 1º de maio, na presença de mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro, as quais gritavam alegremente: Viva Cristo Trabalhador! Vivam os trabalhadores! Viva o Papa! O Papa deu aos trabalhadores um protetor e modelo, São José, o operário de Nazaré. A figura de São José, o humilde e grande artesão de Nazaré, orienta para Cristo, Salvador do homem, Filho de Deus, que participou em tudo da condição humana. A Igreja, nesta festa do trabalho, deu um lindo parecer sobre todo esforço humano que gera, dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. Direitos e deveres. Não é só direitos, né? Muito bem.
No dia 2 de maio, foi quinta-feira, dia de um grande santo da nossa Santa Igreja, Santo Atanásio, bispo de Alexandria e doutor da Igreja. Nascido em Alexandria por volta de 295, em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano, entre os anos de 303 e 313. E Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires, e, por outro, a falta de coragem, ditada pela debilidade humana do lápice, os recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo, e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a Igreja, quando a perseguição acabou. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui foi abordada a questão de Ário, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o filho é da mesma substância que o pai, a grande heresia, de Ário ou os arianos. Santo Atanásio morreu em 2 de maio de 373. E Santo Atanásio lutou duramente, contra essas heresias da sua época. Na sexta-feira, 3 de maio, dia de São Filipe e São Tiago, os apóstolos. A Igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Tiago, o menor, o famoso historiador judeu Flávio José, relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou um intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago, por lapidação, no ano de 62. Felipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo lá em Pentecostes, Felipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte. Não se sabe ao certo se foi crucificação ou lapidação, mas foi mártir também. No dia 4 de maio, sábado, dia de Santa Antonina de Nicéia. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antonius, derivado provavelmente do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. Antonina sofreu um martírio no século IV, durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano, na cidade de Nicéia. Ela foi denunciada como cristã, como católica, presa e condenada à morte. Mas antes a torturaram de muitas maneiras, com ferros em brasa, queimaram as suas mãos e os pés, depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por 2 dias. Voltando ao tribunal, não renegou sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso, na periferia de Nicéia. Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina, a mártir de Nicéia. E hoje, domingo, dia do Beato Gregório Frakowiak. Bolesław Frankowiak nasceu em Lausice, na Polônia, em 18 de junho de 1911, em uma família muito numerosa. Depois de concluir os estudos elementares na escola pública, ingressou no Seminário Menor dos Missionários do Verbo Divino, em Bruxkow, e, tendo amadurecido sua vocação religiosa, ingressou no noviciado da congregação em Gorna Grupa, em 8 de setembro de 1930. 2 anos depois, como irmão coadjutor, fez votos religiosos. Lembrando que Verbo Divino é a congregação que mantém os padres aqui na nossa paróquia. Seu trabalho era na gráfica da congregação, como encarregado da encadernação. Ele foi designado para a casa de Gorna Grupa quando ocupada a Polônia pelos nazistas.
Eles o converteram em um centro de detenção para padres e religiosos presos, onde ele trabalhava. Seu martírio aconteceu quando ele enfrentou a responsabilidade do seguimento de Cristo, contrapondo as ordens civis da época. Preso em setembro de 1942, passou por várias prisões até ser levado para Dresden, onde foi guilhotinado em 5 de maio de 1943 pelos nazistas. Os santos da Santa Igreja Católica a gente traz do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano, e do site católico cançãonova.com. Aqui a gente resume, né? Quem quiser aí, pesquise sobre a vida dos santos e você vai se surpreender. E o exemplo deles é muito bonito. Para encerrar o quadro de hoje, a gente faz o Salmo 97, né? A música deste salmo. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Depois do canto, a gente já traz o evangelho de hoje. Vamos ouvir a música.